Pessoal, boa tarde, tudo bem? A aula de hoje é sobre mapeamento de símbolos pontuais proporcionais. É a segunda técnica de mapeamento que a gente vai aprender a executar. Então, nessa técnica, nós vamos representar as quantidades ou os valores de uma determinada variável por meio da variação do tamanho de um determinado símbolo. Nesse caso, o que a gente está mostrando para vocês na imagem é a representação do valor da população numa determinada época. Então, quanto maior o tamanho do círculo, maior o valor da população naquele local. Para essa técnica, os dados vão ser quantitativos e vocês podem encontrar nos softwares o nome da função para executar esse mapeamento de Graduated Symbol ou Proportional Symbol. Então, como que funciona essa técnica? Os dados vão estar sempre coletados em posições pontuais. Por exemplo, eu vou ter estações meteorológicas como um dos exemplos. Então, eu estou representando o valor da temperatura absoluta nesses locais. Ou os dados podem estar coletados em unidades de enumeração, mas eles vão ser representados por meio de um símbolo que é colocado no centro do polígono. Então, são as duas formas que nós temos. Ou os dados já são coletados em pontos diretamente, ou os dados são coletados em unidades de enumeração e eu preciso utilizar um símbolo pontual no centro desse polígono que representa cada uma dessas unidades. Normalmente, nós fazemos uso de dados que não são padronizados. Quando a gente vai padronizar os dados, a gente já viu que o melhor é utilizar a técnica coroplética, porque aí nós vamos mostrar razões, né, e possibilidade de comparações entre esses dados. Então, nesses três mapas aqui, nós temos no mapa da esquerda a quantidade de cervejarias numa determinada época, quantidade absoluta, número de estabelecimentos. No mapa central e no mapa da direita, nós temos os valores de cervejarias por 1 milhão de pessoas. Então, nesses dois mapas, eu consigo verificar quais são os locais onde eu tenho a maior concentração desse estabelecimento por uma determinada quantidade de pessoas, o que é diferente do número absoluto mostrado no mapa da esquerda. Então, vejam que a posição dos círculos maiores no mapa da esquerda não correspondem necessariamente às mesmas posições dos maiores círculos no mapa central, porque em um deles eu estou mostrando uma taxa e no outro eu estou mostrando quantidades absolutas. Então, é para vocês perceberem que cada uma das técnicas tem um propósito específico. Normalmente, a gente usa o círculo como a forma para representar essas quantidades, mas nada impede de que outros formatos, outras formas sejam utilizadas, como, por exemplo, o quadrado ou mesmo símbolos pictóricos, que representem algum fenômeno que precise ser mapeado. O fato do círculo ser utilizado é porque ele é uma figura geométrica compacta e visualmente estável, ou seja, se nós olharmos esses dois mapas, a gente vai ver que é mais fácil interpretar o tamanho dos símbolos utilizando círculos do que utilizando quadrados, né? E ele é preferido entre os usuários em relação às outras formas, até porque ele é fácil de construir e de dimensionar. Existem, então, três métodos principais para a gente determinar o tamanho dos símbolos que vão compor essa técnica de mapeamento. O método chamado matemático ou absoluto, nós vamos chamar de absoluto, o método chamado de dimensionamento perceptivo ou aparente, que é o que nós vamos chamar de aparente, e o método da amplitude classificada, ou range graded. Esses três métodos podem ser aplicados
Normalmente, os softwares de mapeamento, eles usam somente o da amplitude classificada e nós vamos fazer os cálculos utilizando os dois primeiros métodos, matemático e absoluto, desculpem, absoluto e aparente, e vamos usar os valores calculados para gerar essas representações nos softwares, já que ele só utiliza amplitude classificada. Bom, como que funciona, então, o primeiro método, chamado de dimensionamento matemático ou absoluto? Ele é baseado numa fórmula, então, na primeira parte, a gente precisa calcular esse índice N, esse fator N, que é um índice de normalização em função da escala, ou seja, em função da escala que eu vou utilizar para o mapa, eu vou calcular um N, e ele vai servir para calcular o raio de cada um dos elementos que vão compor a representação. Então, se eu isolar o valor do raio nessa fórmula, eu vou ter que ele é o Q, que é o maior valor do conjunto de dados, então o valor máximo que ocorre naquele conjunto de dados, dividido por N multiplicado pelo 0,564, que é o valor de 1 sobre π. Então, para que a gente possa representar, então, corretamente, eu preciso calcular na escala. Então, nesta fórmula aqui, eu vou ter o valor de raio em milímetros, e para eu calcular na escala, eu vou multiplicar pela escala adequada e vou dividir por 1000, né, já que eu estou trabalhando em milímetros, para poder ter o valor do raio na escala. Nesse caso, a legenda vai mostrar os valores que são mais representativos daquele fenômeno, então os valores mais importantes. Ele é difícil de interpretar porque o usuário ele consegue diferenciar um determinado número de símbolos, então no máximo 10. E normalmente a gente tem uma tendência a subestimar os maiores círculos, ou seja, eu nem sempre consigo atribuir o maior valor de raio ao maior círculo. Então, existe um valor de subestimação da área dos maiores círculos. Pensando nisso, é que foi criado um método chamado de dimensionamento aparente, ou dimensionamento perceptivo, onde os símbolos são aumentados sistematicamente até o maior valor. Esse sistemático, ele na verdade é baseado numa fórmula que considera uma resposta do usuário em relação aos tamanhos dos círculos, e ele é dado por uma fórmula psicofísica, né, onde a gente tem um estímulo, uma constante e um valor de expoente aqui, que na verdade ele vai ser calculado para cada símbolo. Então, se vocês observarem aqui nessas duas figuras, a gente tem aqui, no primeiro caso, o dimensionamento matemático ou absoluto e o dimensionamento aparente. Então, vocês vão ver que existe uma diferença entre os tamanhos calculados matematicamente e os tamanhos que seriam perceptíveis de maneira adequada pelos usuários, que seria o dimensionamento aparente. Isso é dado por esse gráfico que está apresentado aqui, onde a gente tem que quando a gente tem distâncias, a gente tem valores que nós conseguimos perceber corretamente. Então, eu consigo perceber corretamente uma distância ou comparar distâncias. Porém, eu não consigo estimar corretamente áreas, então existe aqui um decréscimo na quantidade a quantidade que eu consigo identificar ou estimar essa área. Então, existe, se a área fosse correspondente a essa totalidade desse meio quadrado, a minha percepção seria nessa porção. E em relação a volumes, isso ainda é mais crítico. Eu tendo
eu tenho uma percepção ainda pior quando se trata de volumes, ok? Bom, a gente vai fazer o cálculo do dimensionamento aparente utilizando a mesma fórmula do mapeamento do dimensionamento absoluto, só com uma diferença pequena na sua construção. Depois, na parte prática, a gente vai mostrar como isso vai funcionar. E o amplitude classificada, na verdade, ele vai classificar os valores da distribuição em classes, como nós já estamos acostumados a fazer, da mesma forma que no mapa coroplético, e aí o que nós vamos fazer é que os intervalos vão ser associados com um número limitado de símbolos, o que vai permitir uma fácil diferenciação desses círculos. Então, existem estudos que fornecem algumas regras, algumas guias para a seleção do tamanho dos símbolos que vão ser melhor diferenciáveis entre si. Então, um dos estudos é o desse autor, chamado Meinhofer. Ele propõe valores fixos aqui em milímetros para diferenciação desses tamanhos, enquanto que o Dente, que é um outro autor, propõe outros valores de diferenciação aqui entre os símbolos, ou ele estabelece os valores dos raios dos círculos para que eles sejam visualmente perceptíveis. O que nós vamos fazer é calcular esses raios e tentar identificar onde seriam as melhores quebras para que a gente possa classificar esses valores. A amplitude classificada ele pode ser considerado o melhor método de dimensionamento, justamente por possibilitar essa maior diferenciação entre os símbolos. Então, se vocês observarem aqui o mesmo mapa mostrando a quantidade de cervejarias pelo método da amplitude classificada à esquerda, a gente consegue diferenciar claramente as 5 classes de círculos, enquanto que no método do dimensionamento absoluto, essa diferenciação pode se tornar mais difícil quando os círculos são de tamanhos mais próximos, né, ou de tamanhos muito semelhantes. Então, aqui, nessa região central, eu tenho círculos com tamanhos semelhantes, e aí eu não consigo identificar exatamente a qual classe eles deveriam pertencer. Uma questão importante nessa técnica de mapeamento é que, em função do tamanho dos símbolos, pode existir sobreposição entre eles em determinadas situações. E aí, essa questão da sobreposição é um problema que é resolvido somente por tentativa e erro. Não existem regras, não existem fórmulas e não existem soluções automáticas nos softwares para resolver isso. Então, no caso aqui da figura A, é visível que o tamanho dos círculos foi superdimensionado e isso causou uma sobreposição exagerada. No caso do mapa B, os tamanhos não estão adequados porque são muito pequenos e aí eu também não consigo ter uma dimensão real da diferença entre os valores. E nos mapas C e D eu tenho dimensionamentos semelhantes, porém os dois estão adequados, né? Se eu observar, existe uma determinada sobreposição aqui na região leste dos Estados Unidos, porém eu consigo identificar claramente as diferenças entre as classes. Algumas alternativas para a sobreposição de símbolos é utilizar um contraste entre o círculo e a sua borda, de modo que eu consiga ter uma ideia de onde os círculos estão efetivamente se sobrepondo. E uma outra alternativa também viável é utilizar a transparência. Além do contraste entre a borda e o preenchimento do círculo, usar uma transparência para que eu consiga enxergar aonde os círculos estão sendo sobrepostos.
Então, essas são possibilidades que a gente tem de representação dos círculos nos mapas. Além disso, se eu tiver a possibilidade de inserir as linhas de limite entre as unidades de numeração, fica mais fácil para conseguir perceber a diferença em tamanho relativo entre os símbolos. Existe uma tendência a que a gente imagine que círculos que estão muito próximos, como é nesse caso aqui, eles podem ter tamanhos muito diferentes, quando na verdade a gente percebe que eles têm o mesmo tamanho. Então, colocando os limites das unidades, fica mais simples de interpretar também. Um elemento importante nessa técnica de mapeamento é o projeto da legenda. Então, normalmente, existem duas formas de fazer isso, que é de forma agrupada ou de forma linear. A forma linear é talvez a mais simples de ser feita, e a gente faz um arranjo em ordem crescente ou decrescente dos símbolos com os seus valores ao lado, ou com o intervalo de valores ao lado, se eles estão classificados, ou com os valores absolutos, se eles não estão classificados. A ordem crescente é a ordem mais lógica para que a gente possa entender o fenômeno. Então, com os valores menores em cima e os maiores valores na parte de baixo da legenda. E uma outra forma também de fazer a representação da legenda é o que a gente chama de agrupada. Então, eu desenho os círculos uns dentro dos outros, de modo que eu consiga fazer essa comparação entre os diferentes tamanhos. E eu posso colocar os valores dos círculos dentro deles mesmo ou fora, no caso de uma legenda classificada. Uma vantagem é que esse tipo de legenda vai exigir, um menor espaço para representação dentro da área do mapa. Então, de modo resumido, essa técnica de mapeamento por símbolos pontuais proporcionais, ela tem a vantagem de representar a localização de forma pontual e representar a intensidade daquele evento, e também de permitir uma visualização multivariável, ou seja, eu posso representar mais de um fenômeno num mesmo mapa. Como desvantagens, eu tenho que o tamanho dos círculos pode encobrir alguns elementos do mapa. Eu não consigo representar valores nulos ou valores negativos, porque como é dependente do tamanho de um raio, não existem raios negativos. Não existe um foco na distribuição espacial do fenômeno, e sim nas quantidades absolutas daquele fenômeno. E não é a melhor forma de representação se eu tenho um fenômeno com uma baixa variação, ou seja, se os valores, se a diferença de valores entre um valor mínimo e o máximo é muito pequena, não é uma técnica adequada, já que eu não vou conseguir fazer uma variação muito grande no tamanho dos círculos. Então é isso, na sequência a gente vai fazer uma prática para que vocês possam entender um pouco melhor como funciona.